Olá, meus amigos. Vamos ao pub 726, a tripartição do mundo, parte 2. No vídeo passado, eu disse que as 3 maiores potências do planeta estavam cogitando a divisão do mundo em 3 zonas de influência, tão logo se concretize a queda da nova ordem mundial. Reparem que eu jamais falei de conquistas territoriais, mas tão somente de áreas de influência. Nos comentários ao meu vídeo, algumas pessoas me pediram para explorar mais o assunto, inclusive pelo óbvio interesse dos Estados Unidos em tentar impedir o crescimento do comunismo na América Latina. Nesse vídeo, eu vou tentar colocar um pouco mais de luz no tema, que é, na verdade, muito complexo. Se eu falei em tripartição do mundo, parece-me óbvio que a China, Rússia e Estados Unidos buscaram fincar a bandeira de sua influência nas partes do mundo que considerem importantes para si. Mas isso não é assim tão fácil, não. Não estamos mais falando de zona de retaguarda que pressupõe uma região contínua e capaz de garantir suprimentos e matérias-primas para o detentor. Agora, nós estamos aludindo a áreas de influência, que não são necessariamente contíguas e contínuas, mas espalhadas pelo mundo afora. Nos tempos da Guerra Fria, a OTAN, com destaque para os Estados Unidos, logrou construir uma zona de retaguarda eficaz no Brasil, diferentemente do Pacto de Varsóvia, que não logrou fazê-lo na África. Agora, a sorte parece pertencer de novo aos Estados Unidos, porque a América Latina está flagrantemente ligada a ele, não só pela vizinhança territorial, mas também pelos laços desenvolvidos ao longo do tempo. Certamente, não temos hoje homogeneidade política em todos os países da América Latina, o que significa que o que eu chamei de área de influência terá de ser conquistada palmo a palmo. Mas hoje eu quero falar de outra coisa. Do outro lado do mundo, a fim de demonstrar as dificuldades que hoje cercam as potências para fazer valer de forma inconteste a sua influência. Vamos começar pela África. A partilha da África foi resultado da colonização e divisão do continente africano pelas potências europeias no final do século XIX e início do século XX. Foi marcado pela exploração econômica, ocupação militar e imposição de fronteiras artificiais, sem considerar as divisões étnicas e culturais dos povos africanos, isto sem falar das rivalidades políticas entre as próprias potências europeias. A Conferência de Berlim teve um impacto profundo no mapa político da África, resultando na criação de fronteiras artificiais, completamente artificiais, que ignoravam as divisões étnicas e culturais existentes, gerando conflitos e tensões que perduram até hoje. As consequências dessa partilha da África foram profundas e duradouras, afetando todos os aspectos da vida das populações africanas e moldando o desenvolvimento político, econômico e social do continente até os dias atuais. As fronteiras coloniais arbitrárias impuseram unidades políticas que reuniam grupos étnicos diversos e frequentemente antagônicos, plantando as sementes dos conflitos e guerras civis depois da independência dos países africanos. A independência das nações africanas, que começou a ocorrer em meados do século XX, não eliminou os problemas da colonização. Muitas nações enfrentaram e ainda enfrentam desafios significativos na construção de estados estáveis. A África é um continente diverso, rico em história e recursos naturais, mas que enfrenta desafios sociais e econômicos muito significativos,
como extrema pobreza e subnutrição. É o terceiro maior continente do mundo em área e o segundo mais populoso, com mais de 54 países e centenas de culturas e línguas distintas. A África é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 23% da área total da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1,5 bilhão de pessoas, representando cerca de 1/7 da população mundial e em 54 países independentes. Agora, eu desafio vocês a abrir o mapa da África e determinar, nos 54 países que ali existem, qual bandeira de influência ficar em cada um. No momento, a União Europeia é o principal parceiro comercial dos países africanos no seu coletivo e, de longe, o seu maior mercado de exportação. Ela negociou acordos comerciais preferenciais com 19 países africanos. E, em termos de investimentos, a União Europeia foi o principal fornecedor de investimento direto estrangeiro à África, com mais de 250 bilhões de euros em ações. Ela lançou várias missões e operações civis militares na África, no âmbito da política comum de segurança e defesa. E por isso, há atualmente 5 países africanos que têm missões da União Europeia destacadas. Em suas análises sobre cada país africano e suas relações com a União Europeia, eu convido vocês a considerar como importante a migração, que está mudando as feições dos países europeus e que hoje já é um tema recorrente e explosivo. Eu termino aqui esse vídeo enfatizando as dificuldades que existem na concretização da tripartição do mundo, até porque há países que se negarão peremptoriamente a deixar que em seu território se finque qualquer outra bandeira. Algumas pessoas acham que eu não devo pedir Pix porque o salário de um coronel é suficiente para bancar o meu trabalho. Na verdade, existe uma certa razão nessa opinião. O que eles e vocês não sabem é que eu tenho com meus filhos uma empresa familiar de varredura eletrônica que fatura R$0 há 2 anos. São 2 anos em que os meus filhos não têm renda alguma, apesar das incansáveis tentativas de obter novos contratos ou conquistar um emprego, qualquer emprego, para sustentar suas famílias. Mas não há empregos. É o meu salário de coronel que sustenta essas 3 famílias. Eu já vendi a minha casa. Todos nós vendemos os automóveis, esperando que alguma coisa boa aconteça e nos tire dessa situação grave. Por enquanto, nada aconteceu. E por isso eu venho pedindo as suas contribuições via Pix para aliviar essa carga tão pesada. Bem, essa foi a primeira vez em que eu toquei nesse assunto. E espero, sinceramente, que seja a última. Grande abraço.